Vou mandar uma mensagem aqui para quem estiver com áudio. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Dandara, sou analista de métricas da Fato, e vai ser eu que vou estar apresentando para vocês o webinar de hoje. Aí vou começando com algumas coisas introdutórias até o pessoal conseguir entrar na sala, tudo direitinho, tá bom? Aí qualquer coisa vocês podem ir falando comigo aqui no chat, qualquer problema para escutar, ou qualquer outra coisa, tá bom? Então, vou começar com algumas orientações iniciais para que o nosso webinar ocorra da maneira mais tranquila possível. Então, a primeira dica aqui é para vocês darem preferência ao uso de uma conexão de banda larga, para que vocês não tenham problema com áudio ou com vídeo e consiga ver o webinar todo sem problemas. Então, se necessariamente vocês tiverem problema com o idioma, vocês podem ajustar aqui na barra direita, no campo superior direito, para o idioma de preferência de vocês. O evento vai ter mais ou menos a duração de 1 hora e alguns minutos finais onde vocês podem fazer perguntas e eu vou estar respondendo. Então, eu vou estar fazendo toda a apresentação e aí, no fim, eu vou responder as perguntas que vocês enviarem. Vocês podem ir enviando aqui pelo chat. Para quem possui a certificação PMP, esse evento vai valer 1 crédito PDU. E essa apresentação ela também vai ser gravada. Então, se você quiser rever de novo depois, né? Se você quiser rever, você pode ir em um dos nossos canais e que ela vai estar disponibilizada. Então, eu vou começar apresentando a nossa empresa, né, a Fato. Ela foi fundada há mais de 20 anos e é referência no mercado. A missão dela é apoiar os clientes a estabelecer modelos de negócio em que eles tenham controle e que tenham visibilidade no desempenho e projeção dos seus processos de software. Então, ela atua em várias áreas, como requisitos, estimativas, produtividade, governança de TI, benchmark, quantificação. Ela possui um escritório de métricas, ela trabalha o forte mesmo com consultoria, também treinamentos em diversas áreas. Então, ela tem um portfólio grande de cursos. Hoje eu dou destaque para os de estimativas, que é o tema do nosso webinar, mas o portfólio é bem legal e existem várias áreas. Então, para quem não conhece, vocês podem acessar o site e conhecer. Lá tem a descrição dos cursos, como que vocês fazem para se inscrever, os valores direitinho. E tem muita coisa bacana, muito conteúdo legal que agrega mesmo conhecimento. A Fato já formou mais de 17 mil alunos. Ela é autora do livro de análise de quantificação mais vendido do Brasil e formou mais de 25% dos CFPS no Brasil. Então, é uma empresa hoje de referência no mercado, não só em análise de funções, mas em muitas outras áreas. Vou me apresentar também. Meu nome é Dandara, eu acho que eu disse no início da apresentação. Mas eu sou graduada em Engenharia de Software pela UNB. Fiz também um ano de Ciência da Computação na Wayne State University. E atualmente eu estou cursando uma pós em Gerenciamento de Projetos. Sou certificada, especialista em pontos de junção, pelo IFPUG, e também teste pela ISTQB. Já atuei como analista de métricas em diversos órgãos públicos, como o Ministério do Planejamento, no Exército, no MDIC, no Ministério das Cidades, entre outros. Então, eu tenho bastante experiência nessa área de medição. Atualmente, eu sou analista de métricas da Fato e estou trabalhando junto à equipe de métricas do DataSUS, prestando serviços de consultoria e apoio ao órgão. Publiquei recentemente um artigo em que o tema é justamente o que nós vamos abordar hoje no webinar, estimativas para projetos ágeis. Vai ter a referência dele no final dessa apresentação. E vocês podem entrar depois, se quiserem dar uma olhada mais tranquila nele. Então, vou começar falando da nossa agenda, do nosso webinar. Eu vou começar introduzindo sobre os métodos ágeis de desenvolvimento. Vou falar um pouco sobre o que são, como surgiram,
vou falar também sobre as estimativas de software. Vou estar introduzindo, a gente não vai aprofundar muito, porque o nosso foco mesmo são as estimativas para metodologias ágeis. Depois eu vou estar descrevendo mais passo a passo como realizar estimativas baseadas em story points, e depois como realizar estimativas baseadas em ponto de função. Será que ponto de função pode ser usado para projetos ágeis? Eu recebi uma mensagem aqui que o áudio está falhando. Alguém mais está com o áudio falhando? Ok, eu vou dar continuidade, então. E quem está com esse problema, se quiser, talvez, sair e entrar de novo para ver se consegue resolver esse problema. Obrigada. Eu vou estar também falando sobre estudos de caso, onde eu vou comparar as estimativas do story realizadas com a métrica de tamanho story point e com o ponto de função, e a gente, para verificar quais delas mais se aproximam do valor real. Eu espero que vocês gostem e vamos lá, então. Bem, as metodologias ágeis, elas surgiram da necessidade que as empresas tinham por inovação, por produtividade, por flexibilidade, principalmente por qualidade nos projetos de desenvolvimento de software. As metodologias são baseadas no Manifesto Ágil, que foi criado em fevereiro de 2001, onde os principais valores são os indivíduos e as suas interações acima dos procedimentos e ferramentas, o somente do software acima de documentação abrangente, a colaboração cliente acima de negociação de contrato e a capacidade de resposta a mudanças acima do plano pré-estabelecido. O que eles querem dizer? Que agora o foco está no cliente, na satisfação do cliente, né? Não que todas essas coisas, por exemplo, ferramentas, documentação, negociação e contrato não sejam importantes, mas agora esses outros indivíduos, suas interações, o funcionamento do software, colaboração com o cliente, a capacidade de resposta a mudanças, eles estão dando mais foco e ênfase nessas características. E aí, existem várias metodologias ágeis, entre as mais famosas o Scrum e o XP, como vocês podem analisar nesse gráfico. E os exemplos apresentados aqui hoje vão ser com base no Scrum, que é o framework de desenvolvimento mais famoso e mais utilizado pelos praticantes do Ágil, né? Eu não vou aprofundar muito nas metodologias ágeis, porque o foco mesmo da nossa apresentação é as estimativas. Porque independente da metodologia que a gente utiliza para desenvolver, saber dados como quanto tempo vai durar o projeto, quantas pessoas eu preciso, qual esforço necessário, tudo isso é importante para o seu projeto, faz com que você consiga, talvez, que ele tenha maiores chances de ter sucesso no fim. Não saber esses dados pode fazer com que seu projeto não caminhe da maneira esperada. Então, estimar te dá uma segurança a mais de que seu projeto está indo no caminho certo. Então, elas são uma das principais atividades do planejamento. Elas vão fornecer o quê? Dados para você prever o tamanho, o tempo necessário e o custo do projeto que você vai realizar. Ou seja, aqui eu coloquei uma imagem aqui das principais etapas para elaboração de estimativas, onde geralmente nós temos dados históricos ou requisitos macros, onde eu posso estimar um tamanho. A partir dessa estimativa de tamanho, eu posso estimar um esforço para desenvolvimento daquele software, e então uma estimativa de custo. Tudo isso junto, eu consigo elaborar um cronograma bem completo do meu projeto. Com o surgimento, com a popularidade, né, dos métodos ágeis nos últimos anos, surgiu também um movimento chamado #NoEstimate. O que é isso? Muitos praticantes do Ágil acreditam que se você está preparado para lidar com pequenos incrementos de software, se você está preparado para aprimorar sempre o seu backlog, fazer sprints pequenos, você não necessita estimar. Entretanto, uma das empresas referentes, né, nas metodologias ágeis, que realiza várias pesquisas na área e tudo, a CA Technologies, ela perguntou a 70 mil membros de equipes Scrum quais se eles estimavam ou não os seus projetos. Então, ela queria relacionar com o tempo de entrega dessas pessoas que responderam ao questionário, dos projetos que elas participavam. Então, eles entenderam que as pessoas que evitavam estimar produziam entregas mais lentas, enquanto as pessoas que estimavam estavam fazendo entregas mais rápidas. Então, o que mostra a pesquisa? A pesquisa mostra que as estimativas
realmente estão se tornando cada vez mais importantes, né? Porque os sistemas estão se tornando mais complexos e estão desafiando as equipes a conhecer e determinar prazos antes, né? Entregar estimativas realistas. Então, muitos executivos exigem essas estimativas logo no início para definir um orçamento anual, para determinar se os projetos são viáveis, se estão alinhados com a estratégia de negócio da organização. Entretanto, apesar de ser uma área assim, muito importante, como eu venho dizendo, que várias pesquisas têm mostrado, pesquisas relacionadas ao tema de estimativas em projetos ágeis ainda é muito escassa. Daí vem a importância de apresentações como essa, ou de que se pesquisem mais sobre o assunto, né? Que se proponham mais metodologias e tudo. Então, estimativa de projetos ágeis, visão geral. Bem, existem diversas metodologias e métricas utilizadas para estimar projetos, muitas novas, muitas assim, utilizadas ainda em teste e tudo. Só que eu resolvi trazer para vocês as mais conhecidas, as mais utilizadas na literatura, que são, em sua maioria, baseadas nas histórias de usuário, ou quase todas, né? Então, existem diversas técnicas, mas a que a gente vai estar tratando hoje vai ser o Planning Poker, o Ideal Day e o Planning Game. Bem, a primeira que eu vou estar falando aqui é sobre o Planning Poker. O que é o Planning Poker? É uma variação da técnica Delphi. A técnica Delphi é uma técnica já utilizada há muito tempo, antes mesmo das metodologias ágeis, em que um grupo de especialistas se juntavam para determinar e discutiam até que chegassem a um consenso qual a estimativa do projeto todo. A diferença aqui para o Planning Poker é que as estimativas são feitas para estimar o esforço de tarefas ou de histórias de usuário, no caso também. Então, é um método de consenso, tipicamente utilizado para atribuir ou story points, ou ideal days, ou alguma métrica de tamanho, para as histórias de usuário. Então, como que ela funciona? Cada participante tem um baralho, né? Que é numerado com a sequência de Fibonacci. E por que a sequência de Fibonacci? Porque ela representa a maior incerteza em objetos, né? Em maiores objetos, quer dizer. Então, aqui a gente tem as cartas com as sequências de Fibonacci, a gente também tem uma carta com uma interrogação, que significa um valor desconhecido, a pessoa não tem noção sobre quanto ela não sabe quanto aquilo vai ser, quanto vai levar, né? Ela não tem estimativa para aquilo. Também tem o símbolo de infinito, que é uma tarefa que pode não ter fim. E temos também um break. Durante a sessão de Planning Poker, a pessoa pode pedir um break para fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Cada membro da equipe deve possuir um baralho, porque cada membro, durante a sessão, apresenta seu valor, o que ele acha. Então, a cada funcionalidade, o membro feita uma rodada e cada membro apresenta seu valor para aquela funcionalidade. Então, após todos os membros jogarem, eles discutem qual o valor ideal para aquele item. Geralmente, a pessoa que apresentou o maior valor e o menor valor justificam por que eles acham aquilo e eles tentam chegar em um consenso de uma métrica em que todos concordem. Se não chegar a um consenso, eles ficam efetuando várias rodadas até que consiga chegar nesse consenso entre todos os participantes da rodada do Planning Poker. Geralmente é realizado pelo time de desenvolvimento ou alguma outra pessoa interessada. Aí a segunda técnica que eu vou estar falando é o Ideal Day. O que é o Ideal Day? Ela corresponde à quantidade de trabalho que um profissional da área consegue concluir em um dia de trabalho. A velocidade é calculada a partir do número de horas que a equipe gasta para implementar um trabalho referente a um dia ideal. Geralmente pede que todas as tarefas sejam decompostas em itens menores que consigam ser implementados no dia. Então, se tiver um item muito grande, eles pensam que se quebra esse item para que consiga ser implementado antes de um dia ideal. Aqui tem como você pode efetuar o cálculo dos dias estimados utilizando o Ideal Day, né? Então, esse autor aqui, o Martins, ele dá essa fórmula aqui. Os dias estimados, então, é igual ao prazo necessário para implementar o item. Esse prazo é definido pela equipe, no caso, nas estimativas, dividido por 1 menos o percentual que indica a estimativa de quanto tempo do dia o desenvolvedor ficará dedicado à implementação daquele item. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, que vocês podem também encontrar no trabalho desse autor aqui. Todas as referências vão estar no final. Então, tem um trabalho muito interessante, se vocês quiserem também depois dar uma olhada para ver com mais detalhe tudo que eu estou apresentando.
Eu recomendo bastante porque é bem legal. Então, aqui a gente tem, no exemplo, o valor inicial para um dia ideal, que é 10 horas. Como que foi feito onde foi que conseguiram esse valor, né? Foi resgatado de um histórico que a organização pode manter, ou pode ser também definido por um especialista de maneira empírica, né? Então, aqui a gente tem também os itens do backlog dessa sprint, né? E aqui já as estimativas que foram realizadas pela equipe, usando alguma técnica em que a métrica de tamanho utilizada é o de ideal. E aqui tem um quadro, onde a gente pode ver os requisitos, o tamanho que eles estimaram, quem foi responsável, qual recurso responsável pela implementação deles durante a sprint, e qual foi a hora real realmente gasta. Então, a gente vê que para a implementação desses 4 requisitos aqui, priorizados para essa sprint, nós tivemos um total de 1,3 dias ideais, e em horas, para esses 1,3 dias ideais, a gente teve 11,5 horas. Então, a produtividade da equipe nessa primeira sprint foi de 1,3 dias ideais. Assim, a produtividade da release pode continuar sendo calculada assim. Você pega os dias ideais realizados, dividido pelo número de sprints. Como é que a gente só tem uma, então essa foi a produtividade. Mas se, por exemplo, a equipe tivesse produzido 1,3 na primeira sprint, 0,9 na segunda, 1,1 na terceira, você calcularia a produtividade da equipe 1,3 mais 0,9 mais 1,1 dividido pelo número de sprints, que foram 3. E aí, no fim, você teria, então, a produtividade aqui com esses valores de 1,1 dias ideais. Nós temos também uma outra técnica pouco conhecida, mas também bastante citada na literatura, que é o Planning Game. Essa técnica ela surgiu junto com o XP, né? E qual que é a regra básica dela? O cliente prioriza, o programador estima. O objetivo do Planning Book, então, é maximizar o valor agregado e minimizar o custo do sistema a ser desenvolvido. Ela parte do pressuposto que o cliente é conhecedor do negócio, então ele sabe relacionar e priorizar os requisitos daquele sistema de acordo com o seu valor. E, por outro lado, o programador é quem é conhecedor das questões técnicas, sabendo estimar o custo da implementação desses requisitos. Então, como que o jogo começa? O jogo começa com o cliente relacionando os requisitos em cartões e priorizando esses requisitos de acordo com o valor que ele acha que tem. E depois, o programador deve estimar o custo de implementação de cada requisito. E esses passos são repetidos até que todos os requisitos tenham sido priorizados. O legal aqui é que o cliente é envolvido nas estimativas, né? Diferente das outras 2 técnicas que a gente viu, onde apenas a equipe de desenvolvimento estava realizando as estimativas. Então, o que acontece? De acordo com várias pesquisas, a maioria das técnicas utilizadas, como a gente viu também, elas são subjetivas. O Planning Book não é nenhuma surpresa, que é a técnica mais utilizada, com 63,33% dos projetos pesquisados por esse autor. E a gente vê que as estimativas por analogia, que são estimativas utilizando dados de projetos similares ao seu, e as estimativas baseadas na opinião de especialistas, também são muito utilizadas, ou seja, a maioria das técnicas mais utilizadas para estimar projetos ágeis, ainda é baseado em informações subjetivas de pessoas. Story Points, como a gente já era de esperar, é a mais conhecida e é a mais utilizada mesmo nos projetos. Mas o interessante aqui, nesses gráficos, é ver que o ponto de função ele ainda é utilizado dentro dessas técnicas, né, para realizar estimativas de projetos ágeis. Então, a gente vai estar falando agora, no próximo slide, sobre o passo a passo para você realizar estimativas baseadas nessas 2 métricas que a gente viu que são as mais utilizadas, que é o Story Points e o ponto de função. Então, eu escolhi essas 2 métricas de tamanho para trazer para vocês um passo a passo e depois um estudo de caso utilizando essas métricas. Então, aqui, estimativas baseadas em Story Points. Para realizar as estimativas baseadas em Story Points, você pode seguir essa sequência aqui. O mais importante, primeiro, é conhecer a expectativa do seu cliente, do seu usuário. É saber quais são os critérios que seu projeto vai ser avaliado para ser considerado de sucesso ou para ser considerado de falha. Você precisa entender a expectativa do seu cliente para, então, guiar suas estimativas e guiar seu projeto para que aconteça conforme, para que chegue a esse esperado, né, essa expectativa.
Então, logo depois, você pode realizar a estimativa das histórias de usuário ou user stories. O que acontece? Seu projeto vai ter várias releases, você não precisa estimar tudo aqui nesse início, nessa estimativa inicial. Você pode estimar apenas das histórias que têm possibilidade de estarem na release que vai iniciar, né? Depois você tem que definir o tamanho da sua iteração. Geralmente você define em alguma conversa. E o que é importante aqui na hora de definir o tamanho da interação? Não definir interações muito grandes, porque se você definir então, no fim, ele tem algum problema para a entrega ou pânico para que aconteça essa entrega. Ou se você também fazer estimativas não, definir um tamanho muito pequeno da interação, você pode ter um problema, precisar se recuperar de algum problema, de algum imprevisto. Então, é importante que você escolha um tamanho de interação que suavize essas coisas, esses problemas. Para realizar a estimativa do velocity, você pode realizar de duas maneiras. Ou até tem outras maneiras também, mas eu estou falando das duas principais. Você pode executar uma sprint, uma primeira sprint, e a partir desse valor que você obter nessa primeira sprint, a partir do que o time entregar, você utiliza esse valor para que ele seja velocity das próximas sprints. Ou você pode também utilizar dados históricos. Daí a importância também de uma organização sempre guardar dados, ter uma base histórica dos seus projetos. Isso pode te ajudar a realizar estimativas para projetos futuros. Então, é muito importante também. Você pode escolher essas duas formas, ou pode também consultar um especialista, alguém que já entenda do assunto. Eu tenho realizado vários projetos nesse sentido para te ajudar a estimar esse velocity inicial. Então, depois, a priorização das histórias de usuários são feitas, geralmente por quem entende do negócio, junto ao seu PO, se for Scrum, no caso. Então, você já tem no velocity e tendo as estimativas do tamanho, história e fontes do seu projeto, você pode realizar uma divisão, que seria o tamanho pelo seu velocity. Então, você teria uma data de entrega. E que é importante aqui, eu até coloquei o cone da incerteza aqui nessa imagem, que é dizer que as estimativas, elas não são valores exatos, são intervalos. Então, você vai ter um intervalo, uma data que pode ser um pouco à frente ou um pouco antes, adiantar, né? Então, é importante deixar isso claro sempre. Estimativas, elas não são valores precisos, elas sempre estão associadas à imprecisão. Então, é sempre importante ser claro com o seu cliente e com os interessados que são estimativas. Estimativas são estimativas. Então, agora, uma pergunta que sempre é feita ou sempre escuto por aí. Ponto de função, ele não combina com o ágil. Ou as pessoas não utilizam mais, abandonam o ponto de função a migrar para o ágil. Então, fica a pergunta, né? Pontos de função podem ser utilizados para estimar projetos ágeis? É a métrica mais adequada? Então, a resposta é sim. As métricas de pontos de função podem, sim, ser utilizadas para realizar estimativas de projetos ágeis. E como que é feito isso? É feito da mesma maneira, com os passos a passo que eu falei anteriormente, com o Story Point. A diferença é que você vai estimar aqui com pontos de funções das histórias de usuário, utilizando alguma técnica de estimativa, assim, da mesma, que pode ser a indicativa ou a técnica estimada mesmo. Você pode estimar da mesma maneira cada história de usuário, você pode, então, calcular o seu velocity baseado na produtividade da sua equipe por sprint em pontos de função. Então, você tem a produtividade da sua equipe. Quando a sua equipe entrega em pontos de função por sprint, você pode ter o valor total, se vai ser seu backlog, vai ser estimado logo no início, né? E aí, pegando esse valor total, seu tamanho total em pontos de função e dividindo pela sua produtividade, você tem, então, o número de sprints para aquela release e provavelmente uma data de entrega também. Mas, se o seu Story Point e ponto de função podem ser estimados da mesma maneira, e se o Story Point já atende todos esses objetivos, por que mudar? Por que utilizar, então, pontos de função? Bem, se o seu projeto, se a sua equipe já tem experiência, já utiliza Story Points e funciona bem, não há necessidade de mudar. Mas, por exemplo, você já tem uma equipe que utiliza ponto de função há muito tempo, e não é uma metodologia ágil ainda, você está querendo implantar. Então, utilizar o ponto de fusão talvez seja mais fácil para essa equipe que já tem alguma experiência anterior
com pontos de função. E também porque é uma métrica objetiva, ou seja, independente do projeto, diferente do Story Points, que vai depender do time, é uma métrica subjetiva, cada time tem um valor específico para o seu Story Point, o ponto de função não. O ponto de função ele é objetivo e vai ser o mesmo independente do projeto utilizado, de onde for contado. Então, isso suporta algumas análises, por exemplo, você pode ter uma visão tática e estratégica do seu desenvolvimento, você pode fazer uma análise de viabilidade, você pode ter um benchmark, que é o que? Permitir a comparação do seu desempenho, da sua equipe com outras equipes, você pode entender a variação de produtividade. Então, essas são as principais vantagens de estar utilizando o ponto de função, mesmo em projetos ágeis. Então, para exemplificar aqui como você pode realizar estimativas utilizando essas duas métricas de tamanho, eu trouxe um estudo de caso. A estudo de caso de um projeto real mesmo. Eu fiz esse estudo quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão e depois eu publiquei ele nesse artigo que vocês podem ver. E eu trouxe ele porque ele está extremamente ligado a esse tema e eu achei interessante mostrar isso num projeto real. Então, o projeto que foi utilizado é um projeto um projeto de desenvolvimento de software interativo e incremental, é baseado no Scrum. Toda sprint inicia com o tradicional mesmo, a reunião de planejamento, onde se definem quais as histórias de usuários que vão entrar no backlog da sprint. Alguns pontos importantes também, que depois, se uma história não entrega, ela entra de novo no backlog e é priorizada conforme critério do cliente. Uma observação também, porque é importante para algumas estimativas que eu vou mostrar, é que quando não é especificado em contrato, considerado como dia útil período de 6 horas. Então, esse estudo de caso. Qual o objetivo desse estudo de caso? Aqui é estimar o tamanho, o tempo e o custo de esforço da release 1 do projeto X, utilizando como base as duas métricas de tamanhos mais utilizadas em projetos ágeis, Story Point e ponto de função. Então, nós vamos realizar as estimativas para o mesmo projeto, utilizando as duas métricas. Qual o objetivo disso? Para no final a gente conseguir comparar com o valor real, vai ser colhido as métricas dos valores reais e ver quais delas mais se aproximam do valor real. As métricas que foram feitas inicialmente com Story Points ou as métricas que foram feitas inicialmente com pontos de função. Então, aqui eu trago para vocês o backlog desse projeto, né? Aqui a gente tem as histórias de usuário que foram priorizadas para essa release, para o release 1 do projeto. E aqui tem as estimativas que foram feitas para cada uma dessas histórias de usuário. Aquelas são de maneira bem macro, foi assim que a gente já trabalhava, preferiu organizar o backlog deles, as histórias de usuário. E a gente tem as estimativas em Story Points que foram feitas utilizando o Planning.poke. A equipe não tinha experiência anterior com o Planning.poke, então foram realizados treinamentos, e essa é a primeira vez que ela realizou estimativas com o Planning.poke. Por que é importante dizer isso? Porque depois, no final, vocês veem que isso tem um impacto no resultado do estudo de caso. Então, é importante dizer isso. E a estimativa de ponto de função também foi realizada pelo time, só que foi utilizado já todo o passo a passo da técnica mesma, né? Então, foi realizado por alguns integrantes do time que já tinham conhecimento e por mim na época também. Então, a gente tem um valor total do backlog do projeto, dessa release 1, em 115 pontos Story Points e 387 pontos de função. E que a gente tem como aconteceu as sprints, né? Se vocês, acho que ficou um pouco ruim para ver, mas se vocês analisarem, está separado por sprints. Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 e Sprint 4. Quais foram as histórias priorizadas para cada uma das sprints e quais os valores em pontos de função e story points estimados para eles. Bem, primeiro a gente realizou as estimativas com ponto de função e estimou o esforço, a quantidade de sprints e o custo. A gente utilizou um modelo simplificado proposto por esse autor aqui, o Bastos. Por que foi escolhido esse modelo? Existem vários modelos que você pode realizar estimativas utilizando um ponto de função. Esse modelo foi escolhido porque ele era o mais simples que foi encontrado na literatura, o que mais se aproximava das estimativas da maneira que já se realiza estimativas com story points. Então, a gente escolheu o mais próximo possível para que realmente essa comparação fique legal. Então, o esforço é o tamanho do ponto de função
vezes o índice de produtividade em homem hora por ponto de função. Como que é definido esse índice de produtividade? Ele foi definido com bases históricas da organização, ou é definido por algum especialista. Tem muitas pesquisas que falam que o valor utilizado, na verdade, nesse projeto, o valor utilizado foi de 10 horas por ponto de função. A quantidade de sprint é o tamanho do projeto pela produtividade média da equipe. Aqui, como a equipe já realizava diversos projetos, já trabalhou em diversos projetos, onde a métrica utilizada era o ponto de função, então já tinha uma produtividade ali em pontos de função para a equipe. E o custo foi o tamanho, né, em pontos de função da release pelo valor de ponto de função da empresa. Aí aqui a gente tem a tabela com as estimativas iniciais. Então aqui a gente tem o total de pontos de funções, a gente definiu um valor de erro de 25%, com base no autor, acho que até coloquei o nome dele aqui, que é o Vasquez mesmo, que define, ele calcula nesse trabalho também, ele mostra um passo a passo, como era muito longo, eu não trouxe, mas se vocês quiserem também dar uma olhada para saber passo a passo como que ele chega nesse valor de 25% para as estimativas, o trabalho também, a referência também vai estar no fim. Então aqui todas as estimativas estão associadas a erro, que é mais ou menos 25% desse valor estimado. Algumas não estão com erro, que são valores mais certos, né? Por exemplo, a duração da quantidade de dias por sprints. Quem definiu foi o cliente, aqueles sprints de 2 semanas, que são 10 dias úteis, por isso o valor 10 aqui. Só que a gente tem um total de pontos de função da release, que é de 387 pontos de função, mais ou menos 96,75. As horas de desenvolvimento de um ponto de função, que era 10 horas, lembrando que esse valor aqui foi definido de uma base histórica ou por algum especialista, nesse caso aqui foi uma base histórica do projeto. Aqui a gente tem o tamanho da equipe em pessoas, que eles tinham 3 pessoas já alocadas para esse projeto. O esforço em homem-horas para esse projeto. Depois calculando, conforme a métrica que a gente tem aqui, que é o tamanho pelo índice de produtividade, perdão. Então, se você pegar o valor em ponto de função, multiplicar pelo índice de produtividade, que no caso 10, você obtém esse esforço em homem-horas, que é de 3.870, mais ou menos 987 homens-horas. A produtividade da equipe era de 78, também já conhecida pela organização. A quantidade desejada de dias por sprint era 10, definido pelo cliente, já em 2 semanas ele criou o tamanho das sprints. O número de sprints, então, pode ser calculado como? Pegando esse valor total pela produtividade, você vai obter 4,90 alguma coisa, então 5 sprints. Então, a duração do projeto em semanas também já pode ser calculado com os valores que a gente já tem, então vai ser de 10 semanas para a realização de todos esses, para que consiga executar todos esses pontos aqui definidos. A quantidade de horas por interação, 780. Quantidade de horas totais do projeto, 3.900, mais ou menos 975. E o custo por interação, esse valor aqui, que é o quê? A quantidade de pontos de função, vezes o valor por reais. E o custo total do projeto é a soma de todas as... nós temos 5 sprints, 5 vezes esse valor aqui, você obtém esse valor aqui. Quais são as suas estimativas iniciais? Essas foram nossas estimativas iniciais, utilizando o ponto de função como base. Lembrando que o que foi feito? As histórias do usuário foram estimadas em ponto de função através do modelo disponibilizado pelo BAC. Utilizando essas fórmulas aqui, nós conseguimos esses valores estimados aqui. E mais para frente a gente vai ver o que foi realmente executado por uma comparação. E agora, nós vamos falar sobre as estimativas, novamente, tamanho, esforço, prazo e custo, utilizando o Story Point. Também foram feitas utilizando os mesmos insumos da anteriores, o mesmo backlog, os mesmos dados. O backlog dessa release foi estimado inicialmente com 115 story points, como a gente viu naquele quadro bem uns 2 slides anterior. E o time aqui foi importante o quê? Que o time definisse o valor de hora para um story point. Por que isso aqui? Para que fosse possível a gente fazer essa comparativa, né? De horas do ponto de função, horas do story points e as horas reais, né? Do projeto. Para que então a gente saiba qual das duas estava mais perto desse valor real. Então, por isso foi definido. Então, o time, depois de muita conversa,
chegou a um consenso de 13,64 horas por story points. Então, o velocity inicial foi feito baseado em dados de outros projetos similares, como o time ainda não tinha realizado nenhum projeto com story points, então eles utilizaram dados de alguns dos projetos. E para o restante das sprints, isso aqui foi para o primeiro sprint. Como eu disse, você também pode optar por realizar uma sprint inicial e pegar esse valor também para estimar o resto das suas sprints. Então, o número de sprints foi definido como, pegando esse valor total aqui, pelo velocity, nós temos o valor das sprints. A quantidade desejada das sprints é o mesmo da anterior, são 10 dias úteis, que são 2 semanas. E a quantidade de horas estimadas por sprint foi calculada multiplicando o valor médio de horas de cada story point, no caso 3,34, pelo velocity inicial, que foi definido de 23 story points. Aqui a gente também tem a quantidade de horas estimadas do projeto, como terá uma duração de 5 sprints, com 313 horas cada, então fazendo a devida multiplicação, a gente tem um valor total de 1.578,6 horas. Então, o custo por sprint também foi calculado aqui, foi diferente também, aqui foi estimado levando em consideração que o custo de hora trabalhar de todos os 13 membros da equipe, considerando que eles vão trabalhar 6 horas por dia, e o expediente total de 8 horas com 2 horas de almoço. Então, o custo total do projeto ficou em 183.300 reais. As horas estimadas para cada sprint foi calculado multiplicando o valor de um story point pela quantidade de story points planejadas para aquela sprint, né? Aqui a gente também tem uma tabelinha, igual eu mostrei anteriormente, por pontos de função. A gente tem um total de story points da release, estimado para o release, né? A hora de um story point, que é 13,74, novamente a gente tem uma incerteza associada de 25%. A gente tem a quantidade de dias ideais, que, de novo digo, foi definido pelo cliente. Então, já tendo o seu velocity e o seu total de pontos estimados para aquela release, você já consegue saber quantas iterações você vai ter que realizar para esse projeto. Então, você também consegue, a partir desses outros dados, calcular a quantidade de horas, já tem a hora de um ponto, então você consegue ver quais os pontos estimados para aquela release e assim fazer a devida multiplicação e conseguir o valor final. E o custo também, que foi baseado no que eu falei anteriormente, no custo por hora de trabalho. No caso aqui, o contrato já vou definir que seriam 6 horas, 8 horas totais, com 2 horas de almoço, 6 horas de trabalho. Então, para responder à questão central do estudo de caso, que era determinar qual das métricas é mais precisa para esse projeto, então optou-se por pegar os valores reais do projeto e comparar com as estimativas que a gente realizou inicialmente. Aqui, para o ponto de função, nós temos o quê? Qual foi a produtividade média real? Foi de 81,63. Depois de ser executadas todas as sprints e calculado corretamente a produtividade, nós obtemos esse valor aqui. E qual era o estimado que eu mostrei lá naquela tabela, nos slides anteriores? 78. Então, a gente tem uma diferença entre o estimado e o real de 3,63. Então, o percentual de desvio que a gente viu que a gente tinha definido em 25, na verdade, ficou em 4,65%. Então, os mesmos cálculos são feitos para as outras métricas que a gente definiu, que a gente estimou. As horas de trabalho, qual foi o real? Qual foi o estimado? Qual foi a diferença entre eles? Então, qual foi o percentual de desvio entre o real e o estimado? Que nós temos menos 4,39. E assim para as outras métricas. Qual é o total de pontos de função? Nós estimamos inicialmente 417. Depois nós tivemos o valor estimado, esse valor aqui, a diferença em 30. Qual o percentual de desvio, então? E assim para todas as outras métricas. Tem muita gente perguntando se vai ser disponibilizado. Vai ser sim. O trabalho também, que eu vou deixar referência também, explica direitinho, passo a passo, como pode ser realizado essas estimativas. Eu estou respondendo essa pergunta porque eu vi ela se repetindo aqui algumas vezes, então por isso que eu parei para responder agora. E a gente tem o custo total do projeto também, que o estimado foi esse valor. O estimado não, o real foi esse valor, o custo final, baseado na quantidade de pontos de função entregue. E a diferença, então, foi de 12.681, e o percentual de desvio, então, foi de 6,92. O que é importante aqui, ó, os dias de trabalho não teve percentual de desvio, porque isso aqui, como a gente viu, já era definido inicialmente, conseguiu ser tudo entregue em 5 sprints. Então, não houve diferença entre o estimado e o entregue, então o percentual de desvio é 0. A diferença também é 0.
O que é importante observar nessa tabela? Se você analisar o percentual de desvio que a gente tinha definido de 25%, todos aqui ficaram abaixo desse valor. Então, nossas estimativas, se você analisar, foram mais precisas do que o que a gente aceitava que ela fosse, né? De 25%. Então, o percentual de desvio foi todos menores do que esse valor. Aí aqui a gente tem a mesma tabela para o Story Points. Nós temos os valores reais para as métricas que a gente estimou inicialmente. A gente tem o valor estimado, a gente tem a diferença entre o estimado e o real, e a gente tem um percentual de desvio entre essas métricas, né? Então, se você analisar aqui, os percentuais foram maiores. Você vê, a gente tem um percentual de 10, aqui a gente tem um percentual de 137%. Ou seja, a gente teve um erro bem grande nessas horas aqui trabalhadas. Mas por que a gente teve esse percentual de desvio tão grande? Provavelmente porque a equipe não tem experiência em estimar com story points. Foi a primeira vez que ela utilizou. Então, provavelmente ela estimou um valor errado de horas para um story point. Provavelmente o valor de horas para um story point fosse bem maior do que o que a equipe estimou. Mas como isso pode ser solucionado também? As estimativas podem ser refeitas a cada sprint. E a cada projeto também, a cada release, a equipe vai chegando mais próximo de uma estimativa real, entendeu? Ele vai conseguindo entender melhor como ele trabalha e quanto tempo ele realmente gasta para executar um story point. Então é importante dizer isso, porque esse resultado é específico desse projeto X, e não significa que todos os projetos tenham essa hora e que terão desvios altos assim. Então, um estudo assim teria que ser feito no seu projeto específico para definir se qual das duas métricas se aproxima mais do real. Aqui a gente também não tem desvio para os dias de trabalho também, porque tudo foi feito em sprints, conseguiram entregar tudo que estava previsto para aquela release. Então, o que a gente tem como conclusão aqui desse estudo de caso? Analisando os valores dessas duas tabelas que a gente mostrou, a gente vê que para esse projeto X, lembrando que isso aqui não vale para todos os projetos, é para esse projeto específico. O time definiu um valor para a hora, baseado na experiência que eles têm e tudo. Esse estudo pode ser aplicado em outros projetos? Pode, mas de novo você teria que definir um valor de velocity para sua equipe, teria que definir um valor teria que ter uma base para o valor de produtividade, ou definir uma produtividade baseada em algum estudo de algum especialista, ou com experiências de projetos similares. Então, para esse projeto X aqui, a gente viu que o ponto de função foi o que mais se aproximou do valor real. A diferença do valor real estimado do ponto de função foi menor. Ou seja, o valor de desvio estava dentro do aceitável e foi menor do que o de ponto de função. Então, por isso, a gente define que o projeto X, as métricas em ponto de função, estão mais perto dos valores reais, estão dentro da faixa de incerteza. Como eu disse anteriormente, isso se deve ao fato do time já possuir experiência anterior na realização de estimativas com método de constituição, a maioria do time. Então, os valores iniciais definidos, por exemplo, um ponto de função são quantas horas, e um story point são quantas horas. Esses valores são definidos de maneira mais assertiva por ponto de função devido à experiência anterior do time. Então, como eu disse, também não significa que o ponto de função para o seu projeto também vai ser mais próximo do real, depende da experiência do seu time. Então, para tal afirmativa, teriam que ser realizados diversos estudos com projetos de diversas características, para então você ter um grande número de projetos analisados, então você poder afirmar com certeza que uma métrica é mais próxima do valor real do que outra. Então, esse foi estudo realizado para o projeto X. No projeto X, então, a gente concluiu que o ponto de função está mais próximo do valor real. Então, eu trouxe aqui também as referências, podem analisar os links e os autores. Alguns artigos provavelmente são pagos, mas a maioria eu acho que estão disponíveis na web de maneira grátis, então todo mundo vai ter acesso a esse material. Então, tem muita coisa legal, eu recomendo que leia. E agora eu vou estar abrindo para perguntas. Primeiro eu vou pedir que... Antes das perguntas, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, se tem algum e tudo. Antes das perguntas, eu vou abrir aqui uma avaliação para vocês na tela. E eu peço que vocês respondam. É muito legal ter feedback de vocês para que a gente possa melhorar nos próximos webinars, trazer conteúdos mais legais e tudo. Então, eu vou abrir aqui a avaliação. Peço que todo mundo que está online, por favor, responda, tá bom?
Aí, todo mundo está conseguindo visualizar os formulários? Tem sim, tem a referência. Geral... Tá, eu vou voltar aqui em todas as questões aqui e falar, né? Já vou começar respondendo algumas perguntas aqui. Muita gente perguntou, essa apresentação vai ser disponibilizada? Sim, essa apresentação vai ser disponibilizada no YouTube, a FAPS tem um canal. Inclusive, lá você pode ver também webinars de outros temas que já foram apresentados aqui. Então, como eu disse, tem muito conteúdo legal. A FAPS sempre traz webinars com temas que o público se interessa. Então, assim, lá tem muitos temas legais. Então, se vocês quiserem assistir esse webinar e outros webinars, vocês podem ir lá, que vocês vão conseguir assistir. Sim, vai estar disponível assim que terminar. Eu acredito que o pessoal já suba para lá. As pessoas perguntaram também, essa apresentação vai ser disponibilizada? Também vai ser disponibilizada, acredito que no site da FAP. Então, assim que terminar também, na apresentação no YouTube, já vai ter um link onde você pode ir lá e baixar a apresentação. Então, você vai ver passo a passo. Lembrando que aqui na apresentação, assim, uma dica é que está tudo muito geral, né? Porque o tempo não é grande. Então, se você quiser se aprofundar mais no tema e nas estimativas, eu recomendo pegar os trabalhos das referências e ler. Então, eu acho que é bem legal, tá bom? Se tem na documentação a forma de contagem dos pontos de discussão que foram utilizados. Tem sim, tem a referência para onde utilizado, mas eu acredito que no trabalho eu cito foi utilizada a técnica mesmo. Mas ela é bem simples, então, assim, pegando uma referência indo atrás, você consegue saber exatamente como foram realizadas essas estimativas. E é bem simples, você só define quais são as funções de dados, funções de transação. E aí, geralmente, as funções de transação, você tem um valor, uma complexidade média, então padrão, por padrão, para realizar estimativas de pontos de função. Para funções de transação, você tem complexidade média, e para funções de dados, você vai ter complexidade baixa. E aí você soma todas as suas funções, e no final você tem o valor estimado do seu projeto, né? Então, é isso. Quem faz a estimativa em ponto de função do projeto, né? Como eu disse, algumas pessoas do time já tinham conhecimento. Então, como eu estava trabalhando junto para a realização desse estudo de caso, eu auxiliei, a gente teve um treinamento, então, realizar essas estimativas. Mas se seu time não tem conhecimento, você pode estar realizando, sei lá, treinamentos com a sua equipe de pontos de função para estar realizando essas estimativas. Lembrando que realizar estimativas em ponto de função é bem mais simples do que a detalhada. Então, é fácil de pegar, é fácil de aprender assim, os conceitos e como realizar essas estimativas. Então, se você está interessado em utilizar o ponto de função, você pode fazer comparativas de produtividade, outros tipos de análise, o que é a vantagem do ponto de função, recomendo isso, que talvez você aplique algum treinamento e aí a equipe está aprendendo com o tempo também. Quanto mais ela fizer, mais melhor em estimar eles vão ficar, né? Mas se bem que a técnica, isso é por story points, né? A técnica de ponto de função, ela tem um passo a passo muito definido, assim, as definições muito claras, muito objetivas, então seu time aprende rápido. Tem alguma coisa para projetos relacionados à CISP? Então, teve um webinar esses dias falando sobre o CISP, né? Acredito que o Franco tenha falado alguma coisa. Como que o Franco é um outro analista de métricas da FAP, ele deu um webinar recente falando sobre isso, sobre o manual CISP, né? Em contratos, geralmente, do governo. E eu acredito que, com certeza, ele deve ter falado alguma coisa a respeito sobre estimativas para projetos ágeis, sim. Sobre como utilizar o CISP, né? Em projetos ágeis. Não era o foco dessa apresentação, porque aqui a gente estava falando sobre as estimativas mesmo, mas acredito que se você for no canal da FAT, você também encontra esse webinar. Foi o último que foi realizado pela FAT. Então, deve estar lá bem nos vídeos recentes, essa pessoa que perguntou se tem alguma coisa de projetos ágeis relacionada ao CISP. Eu acredito que tem sim. Na sua opinião, é melhor capacitar o time para fazer as estimativas ou ter uma equipe de métricas para isso? Então, o ágil, ele tem o pressuposto, assim, ele entende
que é um time, né? Que todo mundo tá ali dentro, entende do negócio. Por isso que os requisitos não são tão especificados, porque ele entende que todo mundo está trabalhando junto e todo mundo entende. Então, assim, a minha visão é que quem faça as estimativas seja parte do time. Mas se você não tem não tem como fazer isso, já tem uma equipe específica na sua organização, isso também pode ser feito, mas é legal, então, integrar essas duas equipes para que as estimativas sejam mais reais possíveis, entendeu? Que a sua equipe de médico entenda muito bem o negócio para realizar as estimativas. Mas a opinião é que o ideal é que quem realiza as estimativas faça parte do time, mesmo do time Scrum, né? Como chamam. Sua opinião de scope creep para projetos ágeis. Então, aqui nesse estudo de caso, a gente definiu como 20%, a gente definiu um intervalo aí de 25% para todas as estimativas, né? Mas esse scope creep aqui, o ponto de distorção já tem um valor associado também, que é de 35%, e realmente você vai ter que definir qual é um valor ali de erro para as estimativas. Então, ponto de distorção define 35%, aqui a gente utilizou 25% baseado em outro estudo. Então, isso aí vai ter que ser definido a partir de dados da sua organização, ou a partir de experiências passadas, ou por algum especialista, você pode utilizar algum valor já adotado, padrão, como o ponto de função a gente tem de 35%. Sobre as ferramentas para automatização das estimativas, há alguma coisa viável com precisão adequada? Como eu disse no início da apresentação, estimativas para projetos ágeis ainda é uma área muito escassa de pesquisa. Inclusive, no meu TCC, esse era o objetivo, era construir uma ferramenta de estimativas para ágeis. Só que existe um estudo muito mais aprofundado, muito difícil, mas é uma coisa e é um campo, é um gap mesmo da pesquisa hoje em dia. Isso, não existem mesmo ferramentas de estimativas assim. Não existem muitas, né? Acredito que sim, que existam algumas, não sei, não tenho conhecimento para indicar nesse caso, mas sim, estimativas para projetos ágeis ainda é um gap de pesquisa, então aconselho que quem tiver a oportunidade de trabalhar nisso, em contribuir para a comunidade de alguma maneira, faça, contribua com isso aí, com a ferramenta que seja legal, que vocês possam utilizar para realizar todas esses passos a passos que a gente tem que na maioria das vezes são feitos de maneira manual, física, né? É isso, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Todo mundo conseguiu responder o questionário, eu vou estar fechando então aqui. Muito obrigada para quem respondeu, isso vai contribuir muito para os próximos webinars. Tem algumas pessoas digitando. Parabéns pela palestra, obrigada. Então, vou estar fechando aqui a votação, tá bem? E vou voltar aqui para a apresentação. Vou deixar aqui, vou estar falando também dos próximos eventos. A FATA, ela dá muitos cursos presenciais em algumas cidades do Brasil e fora também, mas aqui eu vou estar falando do Brasil. A gente tem aqui essa programação para os próximos meses, então se alguém estiver interessado, tem aqui nessa apresentação, mas também tem no site, você pode estar entrando no site da FATO, que lá tem direitinho quais são as cidades, quais são as datas dos cursos, os valores, tudo direitinho. Então, recomendo entrar lá. Lá também tem o site da FATO, também tem muita informação, tem um blog, lá é divulgado os próximos webinars que vão acontecer, tem os links para inscrição. O pessoal também traz, a gente também traz bastante informação sobre o que está acontecendo no mundo de medição, de requisitos. Então, é muito legal que vocês acessem o site da FATO, assim, tem muita informação que agrega muito valor. Então, eu vou deixar aqui também o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar algo a respeito de alguma coisa que eu acabei apresentando, ou quiser me corrigir em alguma coisa que talvez eu tenha falado errado, é bom para os próximos webinars, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo meu e-mail, pelo LinkedIn, e eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Sim, olha só, para quem tinha até perguntado sobre isso, sobre uma edição de contratos com metodologias ágeis, o próximo webinar é justamente sobre esse tema.
O Guilherme já deixou aqui no chat para vocês o link para registro. Então, quem já quiser se registrar já para o próximo webinar, se gostou desse e já quer se registrar para o próximo, o Guilherme Simões deixou aqui o link para se inscrever. Então, aí, ó, um tema muito interessante, a gente está trazendo muitos temas relacionados ao projeto Idade, porque realmente é o que está ganhando muita popularidade nos últimos anos. Então, recomendo muito se inscreverem para o próximo webinar também. Gente, muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram aqui, por terem assistido até o fim. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, né? Pelo menos o que a gente quis expor aqui. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Espero trazer mais conteúdo legal para vocês. Boa noite. Vou estar fechando a sala, tá bom? Obrigada. Boa noite.